Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Dilce do Nascimento. Hoje iremos abordar um tema que eu acredito pouco discutido, pouco falado. Provavelmente você jamais tenha ouvido como eu trarei aqui detalhado. Sim, falaremos sobre discernindo o tempo por meio dos sonhos. Quantas vezes no nosso dia a dia falamos sobre sonho, dizemos que sonhamos ou que eu não lembro do que sonhei, mas pouco nós falamos sobre essa temática. O nosso texto de referência está no livro de Números, o capítulo 12, versículo 6. Eu vou ler em duas traduções, a primeira na nova tradução linguagem de hoje e a segunda na King James. A primeira, Números 12, capítulo 6, nova tradução na linguagem de hoje, diz o seguinte: Deus disse, agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonho. Versão King James. Então disse Yahvé, ouve, pois as minhas palavras, quando há entre vocês profeta, eu, Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonho. Dilce, por que trazer esta temática? Amados, no final do ano passado, Deus foi ministrando ao meu coração sobre essa temática. Eu fui estudando, me aprofundando um pouco mais para poder trazer aqui. A realidade é que este ano é um ano do sobrenatural do Senhor. Esse é um ano em que Deus se manifestará de uma forma que talvez há muito tempo ele não fazia. E dentre essas manifestações está o seu falar. Deus fala. Deus fala como disse. Deus fala por meio da sua palavra, que é a Bíblia. É a forma mais comum de Deus falar e nós precisamos nos debruçar sobre ela diariamente para que nós possamos ouvir o Senhor. A segunda forma que eu apresento a você nesse dia que Deus fala, por meio do testemunho interior, é quando o Espírito Santo fica nos alertando de algo que está acontecendo, estar ali a acontecer e ele fica ressaltando que nós precisamos prestar atenção em algo. Mas como eu acabei de ler, Deus ele também fala por meio de sonhos. E hoje nós falaremos sobre essa temática. Mas é importante destacar que como seres diferentes que somos, cada ser humano tem um jeito, uma forma. Deus ele fala na nossa linguagem. É o que a Harvey County chama de personalidades proféticas. Personalidades proféticas era o tema que nós abordaremos daqui uns 15 dias, porque nós daremos continuidade nessa palavra, os sonhos. Dilce, por que você traz com tanta ênfase esta palavra? Como eu já te disse, Deus, ele fala. Deus, ele nunca deixou de falar. Mas quando nós falamos de sonhos, nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos desmistificar tantas coisas que nós temos ouvido ao longo do tempo. Observando para tudo que está acontecendo no dia a dia, eu posso te afirmar, inclusive, que há muitas distrações. E considerando que Deus ele tem falado continuamente, seja por meio da palavra, seja por meio do testemunho interior ou por meio dos sonhos, nós precisamos nos livrar das distrações. Sabemos nos dias atuais ler e discernir o tempo por meio do Cronos.
O tempo cronológico nós sabemos sim dizer aonde estamos, que é saber quantas horas são, qual que é o dia, qual que é o mês, o ano que nos encontramos. Mas eu e você, nós precisamos aprender sobre o Kairos. O que é o Kairos? É o tempo de Deus. É a hora de Deus, é o tempo de Deus para hoje, para esta cidade, para a sua vida, para o seu casamento, para a sua vida profissional, para a criação dos seus filhos, para a sua igreja local. E diante de tantas distrações, nós temos respondido que horas são por meio do Cronos, baseado no Cronos, mas não sabemos dizer que horas são a partir do Kairos. E os sonhos é uma forma que Deus ele tem, então, falado com inúmeras, milhares de pessoas. Mas por estarmos distraídos, por nos faltar conhecimento, eu arrisco a dizer que muitos de nós não temos prestado atenção no que Deus ele tem falado. Quando eu falo de distrações, nós precisamos entender duas verdades. Elas estão mais presentes do que possamos imaginar. E as distrações, elas podem ser originadas, né, de intervenções maléficas, malignas do próprio diabo para tentar tirar o nosso foco. E hoje tem estado tão presente por meio de redes sociais, ensinamentos deturpados, né? E tantas outras possibilidades que têm sido entregues diariamente. Mas nós também temos as distrações que são oriundas de nossas mentes. Uma mente confusa, uma mente que não está em Cristo Jesus, ela pode se distrair muito facilmente. Mas dando prosseguimento nessa palavra, para que você entenda sobre os sonhos, primeiro eu preciso falar que eles acontecem durante o sono. Então eu preciso te explicar a primeira parte dessa mensagem, que são as fases do sono. O sono, ele é um processo fisiológico fascinante, composto por várias fases. E ele tem um papel crucial no descanso e na recuperação, tanto do corpo quanto da mente. O sono ele é composto por 4 fases. A REM, a fase 1 ou N1, a fase 2 ou N2 e a fase 3 ou N3. A fase 1 ou N1 é a fase inicial, onde o sono ele é leve, onde você estar acordado e é o momento antes de você adormecer. Neste momento, os seus músculos eles estão começando, né, ali a relaxar, eles ainda têm movimento e os nossos olhos eles apresentam movimentos oculares lentos. Nessa fase, é fácil acordar, qualquer movimento nós despertamos. Na fase 2, o seu corpo ele começa a preparar-se para o sono profundo, os movimentos oculares param, as ondas cerebrais se tornam mais lentas e intercaladas por rápidos surtos de atividade cerebral chamada de difuso sono. Algo importante nesta fase, a temperatura do corpo diminui e a frequência cardíaca ela desacelera. Na fase 3, também conhecida como fase do sono profundo ou sono de ondas lentas, esta fase é crucial para a recuperação física e fortalecimento do sistema imunológico. As ondas cerebrais são extremamente lentas e de difícil ser acordado. Esta fase, ela contribui significativa para a sensação de descanso ao acordar. Mas nós temos a fase REM.
A fase ré, é onde ocorre a maior parte dos sonhos. É nesta fase que os sonhos acontecem. Os olhos se movem rapidamente para diferentes direções. A atividade cerebral é semelhante de quando estamos acordados. Os nossos músculos, temporariamente, eles são paralisados para evitar que nós atuemos nos sonhos. E esta fase é essencial para a consolidação da memória e a regulação do humor. Esta fase, ela corresponde a um ciclo aí que dura de 90 a 120 minutos. E ela se repete várias vezes à noite. Considerando uma pessoa que dorme uma média de 8 horas por noite e acorda algumas vezes, uma ou duas vezes, nós podemos dizer que uma pessoa vai ter ou apresenta em torno de 3 a 4 ciclos desse por noite. Eu estou te dando um embasamento científico para o sono. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, no livro de Jó, o capítulo 33, o versículo 15 diz: Deus fala assim, em sonhos ou em visões ou em visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Eu estou lendo na versão King James. E ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-los com a advertência. O texto que eu acabei de ler está ratificando o que diz a ciência. Os sonhos acontecem na fase ré, mas é um momento em que nós estamos ali em sono profundo e que há a presença de movimentos, então, das nossas pálpebras, dos nossos olhos. Esse é o momento, então, que Deus, Ele fala comigo e com você. E aí você pode estar se perguntando, Dilce, mas qual o propósito do sonho? Essa é a segunda parte dessa mensagem. Os sonhos, ele tem um propósito. O maior propósito dele é comunicação. A palavra do Senhor diz em 1 Reis, o capítulo 3, o versículo 5, em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Muitos de nós conhecemos esta referência. Salomão, então, conversa com Deus, fala da bondade de Deus para com o seu pai Davi e lhe faz um pedido. O pedido que Deus ele lhe desse sabedoria para conduzir aquele império que ele tinha herdado. Quando nós olhamos para este momento do sonho de Salomão com Deus, nós podemos fazer uma afirmação. A afirmação de que aquele foi um encontro. Um encontro enquanto Salomão dormia. E nós precisamos de enfatizar aqui hoje. Os sonhos, eles não são encontros de Deus de segunda classe. Se analisarmos o sonho de Salomão, nós vamos ver que, ao ter um encontro com Deus, ele transcende a sua mente racional. E esse é o objetivo de Deus. Por que que eu trago com tanta ênfase no dia de hoje os sonhos? Volto a repetir. É um tempo em que Deus tem falado. É um tempo em que Deus tem despertado o seu povo. O ano de 2024. Em um momento de oração em que eu dizia a Deus, eu preciso te ouvir. Era um grito que eu estava dando
porque eu não conseguia discernir com tanta clareza a voz do Senhor. Aquele testemunho interior surgiu dentro de mim numa forma de pergunta: o que falta eu fazer para você entender? Porque até um outdoor eu já fiz para falar contigo. Amados, Deus é um Deus de relacionamento. Deus, ele anseia por se comunicar. Se estamos atentos à sua voz, enquanto estamos acordados, se temos relacionamento com a nossa palavra, se estamos com os ouvidos atentos ao Espírito Santo, nós vamos saber discernir a voz de Deus. A palavra diz no livro de João: eu falo e as minhas ovelhas escutam. Porque está escrito, quando na parábola da ovelha e do pastor, eu sou o bom pastor, eu falo com as minhas ovelhas e elas discernem a minha voz. Mas nós temos ouvido tanto falar das formas como Deus fala, mas dificilmente alguém ouviu dizer que Deus fala por meio de sonhos. Na próxima mensagem que eu vou ministrar, eu vou trazer a você o número de vezes que Deus ele falou por meio de sonho. Mas devido às distrações atuais, a maioria de nós não discernimos os sonhos. Não aprendemos a discernir o tempo por meio dos sonhos. A maioria vai para o Google perguntar: quando eu sonho com cobra significa o quê? Quando eu sonho com um avião significa o quê? A próxima mensagem eu vou trazer os elementos para entendermos melhor o sonho, a interpretação do sonho. Mas eu já te adianto o que diz José e o que afirmou Daniel. A interpretação de um sonho pertence a Deus. É a Ele que pertence a interpretação. Só que se eu e você tivermos conhecimento, elemento suficiente, nós vamos aprender a interpretar o que Deus está falando. Assim como Moisés, assim como José, assim como Daniel, nós vamos sim. 2025 é o ano do despertar do sobrenatural. E uma das formas que Deus ele fala, e com certeza ele vai falar comigo e com você, é por meio de sonhos. E nós não seremos incautos, ou seja, crianças desavisadas. Nós aprenderemos a discernir a sua palavra. Amém? Qual é o objetivo, qual é o propósito do sonho? Jó 33:17 diz que Deus fala quando a gente cai em sono profundo. E o versículo 17 ele afirma: a fim de prevenir o ser humano sobre as suas marações e livraram da sua soberba e da arrogância. Em outras palavras, ele está dizendo, é por meio do sonho que Deus adverte quando nós estamos indo num caminho errado, quando nós não estamos dando ouvido à sua voz. Mas o versículo 18 ele diz: para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Livramento. Deus fala por meio de sonhos para nos advertir e para revelar o que ele está a trazer. Prova disso é quando Deus fala com Faraó por meio de sonho e José revela que viria 7 anos de muita dificuldade. E por meio daquela interpretação, eles se prepararam durante 7 anos para os 7 anos que viria de luta e de dificuldade. Quando nós falamos de sonho, nós precisamos entender além da mente racional. E o primeiro ponto que eu trago para você, com o sonho, é um momento de sermos ministrados diretamente pelo Espírito Santo. Nós precisamos entender que Deus, por vezes, quer que possamos
transcender a nossa racionalidade. Por isso ele nos toca, por isso ele ministra em nós enquanto nós estamos dormindo. E o terceiro importante ponto, quando trata de ir além da racionalidade, é o momento de ouvir direções claras e diretas do Espírito Santo. Você já parou para imaginar o que eu e você poderíamos receber da parte de Deus enquanto dormimos, se estivéssemos mais atentos à sua voz? Os sonhos, amados, é um meio de comunicação. É um meio pela qual Deus usa para falar com o homem. Este é o propósito do sonho. Para falar com o homem, para adverti-lo dos seus caminhos e para avisá-lo e poupá-lo de um sofrimento futuro. Eu quero deixar essa frase para você. Deus nos dá sonhos para que possamos ser parte da grande obra que Ele está fazendo na terra. Deus deu um sonho a Faraó, porque sabia que ali existia um José, e José estava no projeto de Deus. Deus deu um sonho a Salomão para poder responder uma aflição que estava no seu coração, que era o medo de reinar, que era o medo de lhe faltar sabedoria para conduzir o palácio do seu pai, o reinado do seu pai. Deus deu um sonho a Nabucodonosor para revelar a sua arrogância, porque sabia que naquele lugar havia Daniel para interpretar. Deus deu um sonho a José e este soube discerni-lo sem precisar de ninguém. Deus aparece a José quando Maria está grávida para adverti-lo a não se divorciar de Maria. Deus deu um sonho a José para avisar que haveria uma perseguição contra o menino Jesus. Deus deu um sonho a José para dizê-lo que era tempo de retornar à terra da Galileia e ele se estabelecer na região de Nazaré. Deus, ele fala desde Gênesis a Apocalipse e ele continua a falar. E um dos seus projetos é nos envolver na sua grande obra e participar daquilo que ele está fazendo na terra. Outra forma pela qual Deus fala nos sonhos é para nos auxiliar na resolução dos nossos conflitos internos. E eu deixo essa frase para você. O sujeito não consegue esquecer daquilo que não consegue lembrar. Quando falamos de alma, daquilo que está no inconsciente que não conseguimos resolver, é importante entender que a nossa mente, ela se manifestará por meio dos sonhos para nos chamar a atenção. Você pode não se lembrar do que está no seu inconsciente e 95% da nossa memória ela é inconsciente. Os sonhos vão vir para nos fazer lembrar daquilo que está latente, daquilo que está recalcado, como chamamos na psicanálise, com o intuito, com o objetivo de nos despertar para encararmos o problema e tentar trazermos solução. Salmo 16, o versículo 7, Davi escreve: bendirei o Senhor, que me aconselha na escuridão da noite, o meu coração me ensina. Amém? Deus, ele nos ensina enquanto estamos dormindo. Portanto, antes de ir para a sua cama,
Tenha cuidado com o que você está vendo, com o que você está ouvindo. Entendendo sobre o assunto, há aproximadamente um ano, no mês de abril fará um ano, em que eu comecei a prestar mais atenção no assunto e me debruçar um pouco mais sobre ele. Eu me preparo para ir para a cama. Então, normalmente, eu costumo ver algo que edifica ou ouvir um louvor que eu gostaria de ser ministrada enquanto eu durmo. Porque enquanto eu durmo, diz Salmo 16:7, ele me ensina. E eu tenho feito uma oração, a oração baseada no Salmo 139, e pedido: Senhor, como um garimpeiro, venha escavar o meu interior, o meu inconsciente. E enquanto eu durmo, traga aquilo que está no meu inconsciente e que precisa ser resolvido. Aquilo que eu não lembro ou aquilo que eu estou com dificuldade de encarar. E eu fico muito atenta, inclusive mantendo a cadernetinha do meu lado para quando eu acordar, eu anotar o que eu sonhei. E posterior, eu busco, por meio da oração, a interpretação para entender a mensagem de Deus. Amém? Mas a terceira parte dessa palavra, uma pergunta. Quais os tipos de sonho? E eu vou te explicar. Existem 4 os principais tipos de sonho. Nós temos o sonho do corpo, o sonho da alma, os sonhos de Deus e sonhos demoníacos. Os sonhos de corpo, eles estão relacionados ao corpo físico e à saúde. Normalmente, quando temos mal-estar, quando nos alimentamos tarde, e esta é uma prática errônea, é um dos principais malefícios que um ser humano pode trazer para si, é uma alimentação tarde da noite, principalmente depois das 20 horas, e é muito comum fazermos isso. Nós podemos sim estar sujeitos a um sonho do corpo. Mas nós temos também o sonho da alma. O sonho da alma, ele envolve questões emocionais e espirituais. É quando algo está nos incomodando e nós não conseguimos falar, relatar, expressar, mas aquilo está dentro da nossa alma. Então, no sonho, vão se manifestar. Nós temos o terceiro tipo de sonho, que são os sonhos de Deus. É aquele momento em que nós estamos em sono profundo, que nós somos ministrados pelo Espírito Santo, e aquele sonho ele traz uma mensagem ou uma revelação divina. Mas nós temos também os sonhos demoníacos, que são os sonhos que podem ser influenciados por forças negativas ou forças demoníacas. Eles estão muito presentes na vida das pessoas que costumam se alimentar por meio de filmes ou de canções, de séries, de terror, de suspense. Ele enche a sua mente daquilo que não edifica. Quando fazemos isso, nós abrimos portais no mundo espiritual para ser ministrados por forças negativas ou forças demoníacas. Da mesma forma que quando nós vamos para a Bíblia, quando nós vamos por uma canção, quando nós nos debruçamos ali para sermos alimentados pelo Espírito Santo de Deus, nós abrimos porta, nós damos permissão para o Senhor agir na nossa vida. O contrário também é verdadeiro. Por isso eu toco tanto nessa tecla. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você escuta. Porque o que nós vemos e o que nós escutamos é um tipo de alimento. E mais que isso,
nós estamos dando liberdade, nós estamos abrindo portais na nossa vida para sermos influenciados por forças malignas, forças das trevas. Mas eu sei que isso não acontece neste grupo, comigo e com você. Eu não autorizo, eu não gasto meu tempo vendo suspense, vendo filme de terror, vendo nada disso. Eu gasto meu tempo com aquilo que me edifica e eu sempre estou em oração e declarando: Senhor, fale ao meu coração, ao meu espírito enquanto eu durmo. Portanto, deixo para vocês aqui, para você, os 4 tipos de sonho: sonho do corpo, sonho da alma, sonho de Deus e os sonhos demoníacos. Mas para que você não se inquiete, porque ontem eu já ouvi, após ministrar essa palavra: mas eu sonho muito com cobra, eu sonho muito com ataque, eu tenho sonhado muito sonho mal. Calma, isso não é sonho demoníaco, tá? Isso podem e devem ser sonhos da alma. E para que você compreenda melhor, eu vou então, na parte da conclusão dessa mensagem, te apresentar as manifestações, como que o sonho se manifesta. É importante nós compreendermos por quê, para que nós não venhamos a nos assustar com o que eu estou falando. Olhando para a ciência, amados, existe sim a interpretação do sonho e o estudo para entendermos de como um sonho ele é constituído. E um sonho ele é constituído de 3 fases. A primeira fase dela chama-se dramatização. Esta é a fase em que envolve a transformação dos pensamentos ou de um desejo em uma narrativa visual, criando cenas ou eventos que fazem parte do sonho. A segunda parte ou segunda manifestação de um sonho, nós chamamos na ciência de deslocamento. Neste processo, há uma carga emocional de uma situação em que é transferida para um objeto ou para uma pessoa neste sonho, permitindo que a mente lide com um sentimento difícil de forma indireta. E a terceira manifestação, a forma de manifestação, é o que nós chamamos de condensação. Ocorre quando múltiplos pensamentos ou pessoas em eventos são combinados em uma única imagem ou ideia no sonho. Eu vou te dar um exemplo a partir da Bíblia. Gênesis 37:6 diz o seguinte: ouça o que eu tive, disse-lhes. Quem está falando? José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram. Vamos então trazer para a manifestação do sonho. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo é a dramatização, é uma narrativa. É uma história que foi criada na mente de José enquanto ele dormia. E Deus era Deus revelando. Esse era um sonho profético. Na próxima mensagem eu vou explicar sobre os tipos de sonho. Mas aí eu tô falando dos sonhos de Deus, o que é profético, o que é revelação, o que é aviso, para nós podermos entender. Então não perca a próxima mensagem. Então vamos voltar para José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Esta é a narrativa dele. É uma história que vem no sonho. Dramatização. Quando o meu feixe se levantou em pé. O meu feixe é a imagem que foi criada. É o deslocamento. O meu feixe representa o próprio José. José ficou de pé. Não, o feixe dele significa que ele seria levantado como governador. É tão tanto que quando ele termina de contar o sonho, o pai dele diz a ele, né?
Por acaso você está dizendo que vai governar sobre mim? E no outro sonho que ele diz, e a lua e o sol se prostra diante de mim. Ele está dizendo, eu e a sua mãe vamos nos prostrar, nos curvar diante de você? É a condensação. Porque ele diz, os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Entende? Então, nesse relato de José, nós temos a manifestação do sonho. Nós temos a dramatização, que é a narrativa, que eles estavam ali colhendo feixes de trigo no campo. A figura de José, ele foi deslocada para um feixe, que é o feixe dele. E os demais feixes, que são as demais pessoas, os irmãos, o pai e a mãe, né? Representado pelos feixes. Condensação. Mas a interpretação, ela vem de quem? De Deus. Então, para interpretar um sonho, nós precisamos do entendimento da ciência, que são as fases do sonho, e a ciência explica, mas a interpretação, ela vem de Deus. Eu vou te dar mais um exemplo para que você compreenda melhor. Você está num momento difícil da sua vida, você precisa tomar uma decisão e você não sabe se você diz sim ou diz não para essa decisão. De repente você pode ter um sonho e aí nesse sonho você está fazendo uma viagem. Essa viagem é uma narrativa. E aí você vai na estrada e nessa estrada de repente você vê um sinal. E aí o sinal, você presta atenção para o sinal. Esse sinal que apareceu no seu sonho, o sinal normalmente ele tem 3 fases. Ele pode ter o verde, que é a siga em frente. Ele pode ter o sinal amarelo e ele pode ter um sinal vermelho. Trazendo para a interpretação daquilo que você está vivendo nesse momento para a sua tomada de decisão. Se você chega no sinal, você viu o sinal estava verde, você seguiu, é um bom sinal. Porque pode ser, eu não estou afirmando porque eu precisaria dos demais elementos de ser um sinal de Deus dizendo assim, a sua resposta deve ser sim. Mas se o sinal estar amarelo, é Deus te dizendo, preste atenção. Aí você precisaria prestar atenção no restante do sonho, nessa viagem, nos elementos que se apresentarão para que você entenda o que Deus está te trazendo de resposta. Agora, se tem um sinal e o sinal estar vermelho, você precisa parar. Provavelmente é uma resposta muito clara de que você não pode prosseguir. Amém, amados? Eu preciso te dizer, Deus continua falando. Esta mensagem, eu falei sobre o sonho, que ela é uma forma de comunicação de Deus, que é Deus buscando falar conosco, porque Ele quer nos envolver nos seus grandes projetos na Terra. Eu te trouxe um respaldo dentro da ciência e da Bíblia, mas para tanto eu te expliquei as fases do sono, quando que o sonho se manifesta, tanto da ciência quanto na Bíblia. Eu te apresentei o propósito do sonho, que é a comunicação. Eu te disse que é Deus falando com o homem, eu te falei as 4 tipos de sonho. Sonho do corpo, sonho da alma, sonho de Deus e sonhos demoníacos. Eu te apresentei aqui hoje como que diante da ciência o sonho ele se manifesta e quais que são as suas fases, dramatização, deslocamento e condensação. Na próxima mensagem eu falarei sobre os tipos de sonho à luz da Bíblia, quando é um aviso, quando é uma advertência. Nós iremos falar sobre o sonho. Nós vamos estudar as lentes do sonho e nós vamos entender um pouco mais sobre as suas
interpretações, te trarei elementos de como você compreender melhor um sonho. Mas eu vou dizer a você o que disse José e o que disse Daniel. A interpretação pertence a Deus, mas eu trarei ferramentas para que você pare de ir para o Google e dizer que quando você sonha com a cobra é alguém que vai fazer mal a você. Amém? É tempo de conhecimento, é tempo de entender o que Deus está falando. Meu povo perece por falta de conhecimento. Que Deus abençoe sua vida e que Ele possa continuar falando com você por meio dos sonhos.